Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, e versículo 52, que nos diz assim a palavra de Deus: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Porém, se assentaram, e aqueles que podem, os irmãos somando, e exalte ao Senhor. Meus amados, nesta noite eu quero trazer a vocês a lume, a doutrina que é uma das doutrinas mais importantes da Igreja de Cristo, a doutrina da ressurreição. O porquê é que o corpo humano ele tem que ressuscitar? Em toda a história, meus amados irmãos, as pessoas se preocuparam com a vida após a morte. A Bíblia nos revela dizendo que o próprio Jesus, ele pregou, ensinou, doutrinou acerca da ressurreição, dado o devida importância que ela há para a humanidade. Todos nós sabemos que a Bíblia nos revela dizendo que haverá a ressurreição de toda a humanidade, desde o primeiro homem ao último homem. E a ressurreição, após ela, as pessoas que irão ressuscitar, há um grupo de pessoas que difere dos santos, dos salvos, daqueles que foram resgatados pelo sangue do Filho unigênito de Deus. Sim, estas pessoas que outrora, aleluia, não aceitaram ao Filho de Deus, esse grupo que fora comprado, mas negligenciou, não aceitou a dádiva divina da salvação eterna, eles ressuscitarão para condenação. Porém, nós iremos se ater tão somente nesta noite na ressurreição então dos salvos, dos santos, daqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro este que a Bíblia nos revela dizendo que o apóstolo João, quando está tendo as revelações apocalípticas lá na ilha de Pátimos, ele diz que ele vê um cordeiro que fora morto e reviveu, e este cordeiro não é outro a não ser o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, por que a ressurreição do corpo é uma doutrina fundamental das Escrituras? Porque ela se refere-se ao ato de Deus ressuscitar dentre os mortos o corpo do salvo e reuni-lo a sua alma e o seu espírito, dos quais este corpo esteve separado entre a morte e a ressurreição. Glória a Deus. O porquê então que é tão importante nós devemos lembrar que nós somos tripartidos. Nós somos um espírito que contém uma alma que mora dentro de um corpo. Glória a Deus. Sabendo disso, que o Espírito sempre busca aquilo que é espiritual, aquilo que é imaterial,
ter sede. E das emoções, porque a minha alma se alegra, a minha alma se regozija, a minha alma se engrandece, aleluia, no Senhor. Então nos mostra que a alma é a sede dos desejos, aleluia, e das emoções. Glória a Deus. A minha alma está angustiada até a morte, disse Jesus no Getsemane. A alma é a sede das emoções. Glória a Deus. Glória a Deus. Logo, o corpo é que nos liga aqui na terra. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos disso, então, quando o homem morre, o seu corpo volta à terra, porque veio do pó da terra. Na Bíblia nos revela dizendo que Deus, ele fez o homem lá em livro de Gênesis do pó da terra. Então, aleluia, o corpo volta à matéria. A alma do salvo, lembre-se que nós estamos atentando tão somente aos remidos, aos salvos, aqueles que pertencem, aleluia, à salvação eterna, que pertence o paraíso, que pertence o céu, que pertence a recompensa de todos aqueles que acreditaram no único Filho de Deus que veio a este mundo para resgatá-lo da condenação eterna. Então, sabendo disso, aleluia, que o corpo ele é sepultado aqui, ele fica sobre esta terra, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma vai para o paraíso. Por quê? Porque ele não pertence ao inferno. Aleluia. Ele não pertence ao Hades, inferno. Ele não pertence ao lugar da condenação. Então, ele está incompleto. O espírito está no céu, a alma está no céu, mas falta uma parte. E é por isso que este estudo visa ensinar, doutrinar, que quando Deus constituiu o homem, Ele constituiu de espírito, alma e corpo. Aleluia, Ele fez o ser humano completo. E estando a alma e o espírito no céu, ainda falta uma parte, está incompleta. É por isso que a Bíblia então nos revela que todos aqueles que dormiram em Cristo, porque a palavra dormir na Bíblia Sagrada é constatada pela morte, porque a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, Jesus quer, aleluia, aqueles que dormiram no Senhor, hão de acordar para a ressurreição eterna. E aí, meus amados irmãos, a Bíblia revela pelo menos 3 razões para que a ressurreição do corpo é necessária. Primeiro, o corpo é parte essencial da total personalidade do homem. O ser humano é incompleto sem o corpo. É o que eu acabei de explicar para vocês. Por conseguinte, a redenção de Cristo, que oferece, abrange a pessoa total, inclusive o corpo, como está descrito em Romanos 8, 18 ao 25. Aleluia. Então ele abrange tudo isso. Como eu disse a vocês, aqueles que estão dormindo agora, o seu espírito e alma estão no paraíso, estão no céu, mas eles estão incompletos, estão faltando uma parte deles. Eles estão a aguardar para que esta outra parte possa completar. E eles esperam
Quantos estão aguardando o arrebatamento na igreja? Aleluia, Jesus, para que o seu corpo seja restaurado, ressuscitado, voltar a viver. Segundo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Ora, a Bíblia é clara em dizer isso, aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo, não podemos fazer, aleluia, o que nós queremos, meus amados irmãos. Não podemos, aleluia, baixar a guarda e fazer o que a carne deseja, porque a carne deseja lascívia, prostituição, adultério, bebedeira, latrocínio, aleluia, Jesus. E nós sabemos que tudo isso é fruto daqueles que não nasceram, aleluia, do fruto do Espírito Santo, todos aqueles que não nasceram de novo, aleluia. Nós sabemos então que, sendo o templo do Espírito Santo, nós não podemos nos deixar levar pelas tentações sobre esta terra. Por quê? Porque você não pode fazer o que você quer com o teu corpo, porque a Bíblia nos revela dizendo que o corpo, ele é templo do Espírito Santo. E se você bagunçar, aleluia, este templo, esta morada, se você corromper, aleluia, este corpo, aleluia, no adultério, na bebedeira, nas drogas, na prostituição, na fornicação, você está profanando, destruindo o templo do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz: e aquele que destruir o templo do Espírito Santo será destruído naquele grande dia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! O homem que não conhece a Deus, ou aqueles que não entregaram o seu coração a Jesus. Eu estou aqui fazendo analogia de que o que importa para Deus é apenas o coração. Não, Deus, ele quer você por completo. Aqui nos mostra isso, esse ensinamento, que o espírito, a alma e o corpo tem que estar por completo. Oh, glória a Deus! Não vai aparecer lá no céu apenas a alma e o espírito e apenas o coração. Não, não, não. Vai aparecer, aleluia, Jesus completo. Aleluia, um corpo. Aleluia, Jesus completo. Não vai faltar nada no teu corpo. Aleluia. Se alguém, aleluia, Jesus perdeu um guia aqui, quando chegar lá na glória, vai chegar com um guia. Quem perdeu, aleluia, um pulmão, vai chegar com 2 pulmões. Aleluia, quem perdeu o olho, vai chegar com os 2 olhos. Então ele é o templo do Espírito Santo. Templo, morada, casa do Espírito Santo. E é por isso que é a importância do corpo ressuscitar, aleluia. A importância do corpo ele voltar a viver, porque ele vai continuar sendo morada do Espírito Santo. Na ressurreição voltará a ser morada do Espírito Santo. Na ressurreição voltará a ser morada do Espírito Santo. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão e glorifique a Jesus esta noite. Aleluia! Glória a Deus. Terceiro, para desfazer o resultado do pecado em todas as áreas, o derradeiro inimigo do homem, a morte do corpo, deve ser aniquilada pela ressurreição. A mais importante dela é para aniquilar o único, o último adversário. Aleluia. Por que, pastor, você está dizendo isso? Uma vez
salvo, ele dorme aqui. Ele acabou com as suas provas. Aleluia. Ele acabou com as suas lutas. Findaram todas as angústias, tristezas, tribulações, frustrações, decepções, abandono. Se acabaram tudo, as tentações. Porém, ele dorme, ele morre, esperando vencer o último inimigo. Porque, como eu disse, aqueles que dormem no Senhor agora, eles já venceram tudo. Glória a Deus. Eles venceram as tribulações, eles venceram as provações, eles venceram as tentações. Porém, agora ela está debaixo do jugo do último adversário, do último inimigo, que é a morte. Porque nós sabemos muito bem que no plano de Deus, quando fez Adão e Eva, era para eles serem eternos. Quando Deus fez, não era para Adão e Eva morrer, mas devido à queda, o Senhor havia dito a eles que de todos os frutos de toda árvore poderia comer, porém de uma árvore apenas, a qual compunha um fruto, não poderiam comer, porque no dia que comesse, certamente eles morreriam. A Bíblia é clara dizer que pelo homem entrou a morte. Nós sabemos Adão. E aí a Bíblia completa que o salário do pecado é a morte. Mas por intermédio do Filho de Deus, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a salvação é o dom gratuito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus. Aleluia. Pastor, o que eu faço para herder a eternidade? Quanto que é que eu tenho que colocar na conta da igreja? Pastor, o que eu tenho que fazer para ganhar a eternidade? Quanto que é que eu tenho que trazer de dízimo para a igreja? Eu quero te dizer que você não precisa colocar dinheiro na conta da igreja. Você não precisa trazer um caminhão para dizimar na obra de Deus. Apenas crer no Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então todos aqueles que dormem estão aguardando para vencer o último inimigo, que é a morte. Paulo, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, ele está dizendo, aleluia, que ele combateu. A pessoa que está em combate, ela não vai para o combate pensando que vai morrer, não. Você corre de frouxo. Aleluia. Quem vai para combate, ele vai pensando que vai vencer a batalha. Quem vai para o combate, ele, aleluia, Jesus, ele já vai pensando sair vitorioso. Aleluia, Deus. Porque você já viu como que o exército é preparado? Ele é preparado psicologicamente em situações, aleluia, Jesus, delicadas, complicadas, complexas. Aleluia. Treinado no meio do mato, no meio da água, no meio da lama. Aleluia! Porque está trabalhando o psicológico deles, para que no momento de perigo eles estejam atentos e não seja covarde. A Bíblia diz, aleluia, Jesus, que
soldados. Aleluia. Ai, nós vamos morrer, nós vamos morrer, não. Vai começar a influenciar os outros. Aleluia. Deus é tão extraordinário que dá a tática, aleluia, para aquele que está à frente da batalha. Por que Davi é conhecido como guerreiro? Porque mesmo sendo ainda jovem, mancebo, 17 anos, enquanto os exércitos, o exército do povo de Israel, liderado, aleluia, pelos generais de Saul, se acovardavam diante do gigante Golias, e havia homens preparados para a guerra. Havia pessoas, aleluia, Jesus, que realmente, aleluia, estavam preparados para bater com qualquer preço o seu inimigo, o seu adversário. Mas quando viu o tamanho do gigante, aleluia, eles tremeram. E é por isso que a Bíblia nos revela dizendo que Deus vai pegar alguém que ninguém dá nada, alguém, aleluia, que aos olhos humanos, aleluia, insignificante, desprezível, aleluia, Jesus, e aí a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, que este moço, que não tinha aparência, que não tinha estrutura, aleluia, Jesus, que mesmo saudando, aleluia, Jesus, a sua roupa de guerra, a sua armadura, não conseguiu, aleluia, Jesus, ele ficar confortável, porque se perdeu no meio dela, aleluia, ainda assim, Davi não tendo, aleluia, Jesus, tática de guerra, não tendo, aleluia, Jesus, o treinamento de guerra, ele foi lá, aleluia, confiando no Senhor. A Bíblia nos revela dizendo, aleluia, que ele se dispôs, enquanto muitos estavam dizendo, vai dar aí para o cheio, a Bíblia diz que o Senhor era com ele, e ele que apenas uma funda e uma pedra, ele destronou aquele adversário, para saber que realmente Deus é Deus. Nós estamos em guerra. E aqueles, aleluia, que almejam a ressurreição, ele tem que ter certeza que ele vai sair desta terra vitorioso. Glória a Deus. Vitorioso. Olha a tática de Deus para Gideão. Gideão, tem muita gente aqui. Fala para eles aí, os covardes, aleluia, Jesus, e os frouxos volte. Irmão, só acabou de falar, fechou a boca. Os homens começaram a ir embora. Uma multidão foi embora. – 22 mil homens foram embora. Por quê? Porque não estava em consonância, não estava crendo na vitória. Porque aquele que crê na vitória, ele não se abala com nada. O vento balança para lá e para cá, mas ele tem a certeza, aleluia, que o céu é melhor. O céu é melhor. O céu é melhor. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Então ele é o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15, 26. Olha o que diz a Bíblia. Aleluia. 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aleluia. Mas já vencemos as tribulações, já vencemos, aleluia, o sofrimento, já vencemos as tentações, mas ainda existe o último inimigo a ser vencido. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Isso é mais importante, igreja, Aleluia. porque todos os homens que passaram por esta terra experimentaram a morte. Homens grandes, soberbos, que se achavam poderosos, venceram nações, subjugaram
mas foi derrotado pela morte. Aleluia. Glória. Os seus corpos, ou os restos mortais, jazem na sepultura. E estes ressuscitarão para a condenação eterna. Mas a igreja, aleluia, o crente leal, fiel a Deus, Aleluia. ele há de ressurgir, aniquilando o seu último inimigo, subindo e dando risada no império da morte, e dizendo para a morte: onde está o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, a agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A último inimigo a ser vencido. E aí, tanto as escrituras do Antigo Testamento, como está descrito lá em Gênesis, no capítulo 22, verso 1 ao 4, e Salmo 16, 10, aleluia, coisa tremenda. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 16, 10 que diz assim: pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Eu quero aqui falar para vocês acerca deste inferno que o salmista ele cita. Aqui, aleluia, Jesus, no hebraico, inferno é Sheol, não é Hades. Hades é o inferno, lugar de condenação eterna. Sheol é a sepultura, onde a pessoa é enterrada. E o salmista está dizendo isso. Ele está dizendo assim, olha só o que ele diz, no versículo 8: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Confiança. Está falando aqui de intimidade. Está falando aqui de relacionamento. Você compreende o que é isso? Relacionamento. Relacionamento é chegado. Oh Pai. Ele está dizendo: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, perto de mim, próximo de mim. Tenho intimidade com Ele, contato com Ele. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Ele está dizendo, Ele está pegando na minha mão direita, Ele está me conduzindo. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Ele está dizendo então que quando ele morrer, o corpo dele repousará, mas estará seguro porque ele acredita em quê? Aí chega então a palavra: pois não deixará a minha alma na sepultura. Aleluia, diferente de muitos que dormiram, aleluia, preocupados, com medo da morte, aleluia, sem saber o que iria acontecer. Aqueles que são salvos, aqueles que sabem a Deus, aqueles que creem no Filho de Deus, eles dormem, aleluia, tranquilo, eles dormem em segurança, porque têm a plena certeza da esperança da ressurreição. Oh, glória a Deus! Aleluia. Coisa tremenda, irmãos. Glória a Deus. Veja como eu disse para vocês, já no Antigo Testamento havia, aleluia, esta esperança. Aleluia, glória a Deus. Havia
Aleluia, no capítulo 19, versículo 25, aleluia, Jesus de Jó, quando ele diz assim, aleluia, Jesus, porque Aleluia, Deus. eu creio. Ele vai dizendo assim, porque eu sei que tudo podes. Olha só o que ele diz. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Que mesmo que a minha pele consumida, ainda em carne verei a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda em carne verei a Deus. O que ele está dizendo isso? Ele tinha certeza que mesmo depois de morto, Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos. Glória a Deus. É a certeza que ele tinha. Aleluia. Aleluia. A Bíblia também nos revela dizendo, lá em João, no capítulo 11, versículo 25, Jesus dizendo, aleluia, Jesus, que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Olha que coisa gloriosa! Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, Jesus está lançando a lume a respeito da esperança da ressurreição, de tornar a trazer o corpo, aleluia, Jesus, a vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, trilhando este caminho, aleluia, Jesus, a Bíblia também nos revela dizendo no Novo Testamento, e podemos ver, aleluia, Jesus, a Bíblia nos falando isso, 15, 22 e 23 de 1 Coríntios, que diz assim, porque assim como todo homem morre em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo nas primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Por que ele fala de Cristo a primícia? Porque Cristo foi o primeiro a vencer a morte. Glória a Deus. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Eu não estou dizendo, aleluia, Jesus, pessoas que foram ressuscitadas através do poder de Deus, como fez Elias, como fez o profeta Eliseu, como fez o próprio Jesus, como fez, aleluia, o apóstolo Paulo. Nós estamos dizendo aqui, aleluia, Jesus, acerca da pessoa ressuscitar, aleluia, porque nós sabemos que as pessoas ressuscitarem por intermédio de outras pessoas que intercederam, aleluia, oraram a Deus, e Deus assim o fez. Nós estamos falando de Jesus, aquele que é o da primícia, aquele que é o primeiro, que ele mesmo venceu a morte, aleluia, não precisou de ajuda de ninguém, ele, aleluia, aniquilou o poderio da morte, o grilhões da morte, ressuscitou no terceiro dia, para a glória de Deus. Aleluia. E a Bíblia também nos fala, irmãos, aleluia, acerca da ressurreição corporal, é garantida por Cristo. Aleluia. Porque, olha, nós aprendemos aqui que ele é o primeiro, a primícia, ele que venceu, ele derrotou. Nenhum homem teve o poder de derrotar a morte. Ninguém na terra teve o poder, a autoridade, a coragem, determinação para vencer a morte. Só o Filho de Deus. Aleluia. Só o Filho de Deus. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia. Sim, por isso que a Bíblia diz que pelo homem entrou a morte, Adão, mas pelo homem também entrou a vida, Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda
acerca disso. E também 1 Coríntios 15, 12, que diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecei os vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia dos que dormem. Aleluia. Esta é a certeza que todo salvo deve ter. Não devemos ter medo quando chegarmos à nossa hora. Aleluia. Porque, como diz a Bíblia Sagrada, no momento que nós fecharmos os nossos olhos aqui e a nossa alma sair do nosso corpo, os anjos de Deus estarão aguardando aqui para conduzir você ao paraíso. Aleluia, ao céu. Enquanto o seu corpo estiver aqui na Gassuni Kimiti que Andagai, a sua alma estará no paraíso. Aleluia, glória a Deus, esperando o momento do arrebatamento da igreja, para que possa se unir com o Espírito e o corpo também. Aleluia, mas nesse momento que isso acontecer, você não estará em uma tumba fria, em solidão, abandonado, não. Você estará na eternidade, junto com os salvos, junto com os santos. Glória a Deus. Em termos gerais, o corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Aleluia. Como que é isso, irmão? É fácil. 15:42 de 1 Coríntios diz assim: assim também a ressurreição dos mortos, Glória a Deus. semear-se-á o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semear em iconia, ressuscitará em glória. Semear-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Olha que coisa gloriosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então muitos têm a sensação de quando o corpo ressuscitar, vai ressuscitar da mesma forma como andava nesta terra. E isso é uma inverdade. Será em um corpo de glória. Será em um corpo transformado. Será em um corpo glorificado. Será um corpo poderoso. Aleluia! Da mesma forma do corpo do nosso Senhor, que não pode sofrer alteração do tempo, Glória a Deus. não pode ser assolado por enfermidades. Glória. Aleluia. Sim, muitos acreditam que ressuscitarão em um corpo cansado, fraco. Imagine uma pessoa que já é idosa, serva do Deus Altíssimo, que gozou
aleluia, bastante da idade aqui, e chegou a falecer com 90 anos de idade. Imagine, uma pessoa meia concunda, andando muito com dificuldade, e ela dorme no Senhor. Aleluia. Sua alma está na glória, seu espírito está na glória. Quando ela ressuscitar, ela ressuscitará deste corpo? Não. Aleluia. Quem aqui não já perdeu alguém, um ente querido, pai, mãe, tio, tia, filho, sobrinhos? Imagine, você que perdeu o seu ente querido idoso. Muitas das vezes ele andava meio torto porque tinha um problema na coluna, e era um crente salvo no Senhor. Quando você chegar lá no céu, você vai ficar procurando ele todo torto e você não vai encontrar. Aleluia! Glória a Deus. Você vai procurar a sua vazia cocunda e não vai achar. Por quê? Porque ela estará lá no corpo glorificado, em um corpo onde não há imperfeição. Aleluia! Um corpo onde há imperfeição, um corpo onde não há defeito, um corpo onde não há mancha. Ela estará de uma maneira perfeita diante de você. Aleluia! Quando você chegar lá, você vai ver que realmente, aleluia, aquilo que Deus profetizou através de Jesus Cristo, que nós seríamos transformados em um corpo de glória. Sim, aqueles que estão no pó da terra hoje, que são só apenas osso, a Bíblia nos está dizendo que Deus irá mandar dizer através da trombeta, e eles vão ter que dar um jeito, sim, até os vermes que comeram os restos mortais do tecido, do músculo, da pele, do coração, além do pulmão, vai ter que dar um jeito de reconstruir, e o corpo será transformado em um corpo de glória. Glória a Deus. Perfeita. A pessoa que era paralítica aqui, tetraplégica, que não mexia do pescoço para baixo, você esperar ela lá em cima deitada numa maca, você não vai encontrar. Aleluia. Ela está andando, correndo de um lado para o outro, porque o céu, irmãos, é só gozo. Aleluia. Glória a Deus. O céu é só alegria. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O céu só é lugar de felicidade, Glória a Deus. Glória a Deus. lugar de contentamento, Aleluia. lugar de encher os olhos da negação. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem é que, aleluia, Jesus não para diante de uma imagem bonita, aleluia, Jesus da natureza, e fica muitas vezes, aleluia, gloriado com aquilo, deslumbrado daquilo. Eu quero te dizer, aleluia, Jesus, que o céu, aleluia, Jesus, é incomparável ainda, aleluia, aleluia, não tem nada a ver com isso aqui, meus amados irmãos, aleluia, porque o céu é um lugar de glória, o céu é um lugar onde o pecado não mora, aleluia, glória a Deus, o céu, aleluia, é um lugar onde as plantas estão vivas, onde o capim está vivo, aleluia, Jesus, que o verde é mais verde do que aqui. Quando você se deparar com o paraíso, você será, aleluia, você será assombrado, irmãos, Glória a Deus. Aleluia. com o que os seus olhos vão te ver. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Lá não vai ter ninguém, aleluia, empurrando outra pessoa de cadeira de roda. Lá não vai ter ninguém, aleluia, Jesus de muleta. Não, na graça de que bibi, que abagai. Não vai ter, aleluia, tu todo cego, não. Lá quando chegar, aleluia, os coxos irão andar, os cegos irão ver, e os surdos irão
consegue aqui não poder ver lá a glória? Aleluia. Não. Alguém chegar perto do irmão Romero, irmão, vê mulher, o que você está vendo aí? Rapaz, eu estou vendo aqui, aleluia, o rio da vida. É bonito? Rapaz, é bonito. O que você está vendo? Eu estou vendo o patriarca Abraão, não tinha graça, irmão. Imagine a pessoa ressuscitasse e fosse paralítica, da cintura para baixo, não movesse, vendo as pessoas andando nas ruas que são de ouro, ela não poderia andar, sentir. Aleluia. Aleluia. Não teria graça. Aleluia. Isso está preparado para aqueles que o Senhor ama. Paulo chegou a dizer, aleluia, Jesus, que ele foi, aleluia, a um lugar chamado terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis, que o homem não é digno de falar, irmãos. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não chegou até a parede do coração, são aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o Senhor ama. Está preparado para mim, para você, meu irmão. Está preparado para a igreja. Está preparado para os salvos. Está preparado para aquele que venceu. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz assim, que nós teremos um corpo igual ao do Senhor. Tu já imaginou isso? Aleluia. Corpo perfeito, corpo imortal. Esse corpo é mortal, vai morrer. Se der um corte aqui, corta. Sujeito às enfermidades, às intempéries desta terra. Mas o corpo que você vai receber é um corpo de glória, um corpo imortal, um corpo poderoso, um corpo invencível, um corpo imaterial. Este é o corpo que você vai receber. Aleluia. E aí ele diz assim, ó, mais especificadamente o corpo ressurreto será um corpo que terá continuidade, identidade, Aleluia. como o corpo atual, e que portanto será reconhecível. É um corpo contínuo, que é um imortal, terá identidade, ou seja, será você. Vai acreditando que igual os espíritas que você vai ressuscitar no cachorro lá, no gato. Não é isso não. Que a irmã Alice vai ressuscitar a irmã Giselda, que a Larissa vai ressuscitar o corpo da Ana. Não tem essa não. Aleluia. Você pegar a sua identidade lá. Aleluia. Da mesma forma que você tinha aqui a sua identidade, a sua fisionomia, lá no céu você terá. Porém, agora é um corpo de glória. Aleluia. Aleluia. Corpo poderoso. Corpo poderoso. Quem não almeja o sonho de ter um corpo poderoso aqui na terra? Imbatível a tudo, né? Que as enfermidades não podem penetrar. Quem não sonha com isso? Aleluia. Mas o pecado é que fez isso com o ser humano. E Cristo, quando nos comprou com o seu sangue, nos remiu. Aleluia. E para que se cumpra esta promessa, é necessário que o nosso corpo seja transformado. Aleluia. Não necessariamente que nós viemos morrer, porque mesmo aqueles que estarão vivos, também a Bíblia diz que eles receberão um corpo de glória. O ato 16 de 1 Tessalonicenses
O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Esse corpo que não dormiu e que veio o Senhor para buscar a sua igreja, subirá num corpo já transformado, um corpo de glória. Mas primeiro, os mortos ressuscitam. Olha que coisa legal. Glória a Deus. Aleluia. Antes de subirmos, o morto ressuscitou. Nós subimos juntos. Olha que coisa tremenda. E aí ele fala, aleluia, que teremos identidade. Será um corpo reconhecido. Aleluia. Então quando chegar lá, os seus entes queridos que dormiram no Senhor, é bem verdade que vocês vão ver em uma situação melhor. Sim, em uma situação melhor. Como eu disse a você, esta pessoa talvez, por causa da enfermidade, perdeu uma perna, ou perdeu um braço. Aleluia, Jesus, quando você chega lá e vê, vai reconhecer a pessoa, mas ela perfeita. E o céu é tão extraordinário, que você vai reconhecer pessoas que talvez você não conheceu aqui na face da terra. Como assim, pastor? Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Davi. Estes homens, grandes homens da Bíblia Sagrada, José. Todos estes homens, quando nós chegarmos lá, Pedro, Tiago, João, Barnabé, todos esses, quando nós entrarmos no céu, não vai precisar Jesus chamar a gente e falar assim: meu céu, isso aqui é Abraão, o pai da fé. Não. Aleluia. Não vai precisar chegar para a Laís e falar assim: minha serva, essa daqui é a Ana. Glória a Deus. Não vai precisar, não vai pegar no braço do Reis e dizer: esse daqui é o homem que foi segundo o meu coração, Davi. Não. Quando chegarmos lá, saberemos quem é quem. Glória a Deus. Que coisa extraordinária. Glória a Deus. Você já parou para imaginar isso? Parou para pensar nisso? Como que será glorioso? E as pessoas, pastor, que por exemplo não chegaram à maioridade, a criança que morreu no ventre da mãe, a criança que tinha 2, 3, 10 anos, o adolescente que morreu com 15 anos, como que será lá no céu? Os teólogos, eles acreditam, e eu acredito nisso também, que todos eles terão uma estatura perfeita, e saberemos quem é quem. Não importa se foi o seu primo, o seu irmão, você saberá naquele momento. Isso é glorioso. Isso é extraordinário. E nós temos base na Bíblia para dizer acerca disso, que nós iremos reconhecer, teremos consciência acerca disso, irmãos, que vai acontecer desta forma, porque a Bíblia nos revela 16, 19 ao 31, lá no livro de Lucas, acerca do rico Lázaro. O rico sabia quem era Lázaro e também Abraão, mas não viveu na época de Abraão. Você está vendo? Aleluia. Glória a Deus. Isso é verdade. Aleluia. A Bíblia nos assegura acerca disso. Segundo, um corpo transformado em um corpo celestial, não sujeito à deterioração. 1 Coríntios 15, 42. Não vai se deteriorar, você vai ficar velho, vai ficar tranquilo. Aleluia. Não vai ficar cheio de ruga lá, não, as rugas vão sumir.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vai subir. Aleluia. Aleluia, Jesus. Os irmãos não vai estar na banguela, não. Pode ficar tranquilo. Vai ficar com os dentes assim, ó, sorriso colgado. Porque só vai ser felicidade, alegria, gozo. Oh, glória a Deus. Não haverá tristeza nenhuma lá, irmão. Não haverá notícia ruim. Porque nós não vivemos a todos os momentos assim. Nós estamos sorrindo, nós estamos alegres. Mas em dado momento nós temos receio de chegar uma má notícia. Assim não é? Lá não vai ter isso. Lá, aleluia, você vai ver crente, aleluia, Jesus, sorriso, aleluia, de orelha a orelha, dando risada. É para mostrar os dentes de felicidade, de gosto, de alegria. Lá não vai ter crente carrancudo. Vai ter crente de cara fechada, amarrado. Você vai ser alegria. Aleluia. Porque assim o Senhor nos faz uma promessa. Um corpo glorificado como o corpo de Cristo, Filipenses 3, 20 ao 21. Um corpo poderoso não sujeito às enfermidades nem às fraquezas, 15, 43 de 1 Coríntios. Glória a Deus. Um corpo espiritual, isto é, não natural. Esse é natural. Isso que eu falei que é um corpo poderoso. Aleluia. Não limitado pelas leis da natureza, como está escrito lá em Lucas 24, 31. Um corpo capaz de comer e beber. Lucas 14, 15. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos? Crente só pensa em comida aqui na terra. Hã? Né, irmãos? Só pensa em comida. Crente já está aqui, ela olhando para o relógio, irmão, para ir embora, já pensando que vai comer agora na janta. Né, irmão Lima? Você vai comer aquela tripa de porco. Aleluia. Glória a Deus. Aquele compra filé, aquela gordurinha. É, não é? Tem crente que não vê a hora chegar ao final do ano, irmãos. Porque no ano novo ele quer comer aquele peru, né? Aquele pernil, né? Aquela picanha assada na brasa. Então a Bíblia aqui fala que esse corpo ele terá poder tão extraordinário, então isso está comigo. A prova da ressurreição de Cristo é que ele passou 40 dias aqui na terra com os seus discípulos. Depois que Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias. E a primeira coisa que ele faz para que eles acreditem que não é o Espírito, mas era o corpo ressurreto de Cristo, Jesus vai comer peixe com ele assado à beira do mar. Eles ficaram admirados, porque eles estavam na pesca e Jesus manda lançar a rede para o outro lado. E quando eles trazem a rede cheia de peixe, eles olham e reconhecem que é o Senhor que está à beira do mar. E Jesus vai dar aceno para eles, e quando ele chega lá, Jesus estava assando peixes para eles comerem. E ao repartir e agradecer ao Pai e repartir a eles, Jesus pegou um pedaço também e comeu, e eles ficaram gloriados com aquilo. Porque o Espírito não come, o Espírito não se alimenta. Glória a Deus. O Espírito não come, a carne come, a carne se alimenta. E aí foi a maior prova de que Jesus havia ressuscitado. Aleluia. Oh, glória a Deus! E aí nós então teremos esse corpo. Então, quando os crentes receberam o seu novo corpo, se revestiram da imortalidade. Não haverá mais morte, não.
Vai ficar preocupado, ai meu Deus, eu ressuscitei, mas vou morrer. Um dia eu vou morrer de novo. Não, não vai ter isso. 15:55. Em 1 Coríntios. As Escrituras indicam pelo menos 3 propósitos nisso, para que os crentes venham a ser tudo quanto Deus pretendeu para o ser humano quando os criou. Para que os crentes venham a conhecer a Deus de modo completo, conforme Ele quer que eles o conheçam. João 17:3. E terceiro, a fim de que Deus expresse o seu amor aos seus filhos, conforme Ele deseja. Como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta é a esperança da igreja. Não desista, crente. Eu sei que os dias são maus, que há momentos de grandes aflições, que muitas das vezes nós sofremos grandes vendavais. Sim, homens passaram por isso também, mas eles venceram. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carne. Ele está dizendo que venceu. Guardei a fé. Guardei a fé. Guardei a fé. O Senhor promete, lá no livro do Apocalipse, em todo o livro do Apocalipse, ao que vencer, receberá a coroa de justiça. Ao que vencer, farei dele templo, coluna do templo de Deus. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Esta é a promessa que o Senhor tem preparado para aquele que vencer. Guarde isso no seu coração. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar você hoje, Senhor. Que Deus abençoe você.